Wagner Petrini, prejudicado. Passo os trabalhos para a vereadora, segunda vice-presidenta, vereadora Andressa Marques. Com a palavra, o vereador Lucas Carinhato, da tribuna. Obrigado. Bom dia, colegas vereadores e vereadoras. Essa manhã de chuva, o frio chegando e os nossos telefones lotando de mensagens de um tema que é recorrente na cidade, que é o tema da saúde. Então, esse grande expediente eu quero dedicar a esse tema, destacando que não é esse o tema que eu vou falar, mas ontem recebi as informações, o sindicato, o Senalba, em tratativas lá em Porto Alegre, junto com a representação da prefeitura, aceitaram o acordo proposto, que foi judicializado, não foi da melhor forma. Enfim, acho que essa casa cumpriu o seu papel em 2 semanas praticamente muito intensas de divergências, que foi de alguma forma ter mediado tanto a manifestação e a paralisação dos servidores públicos como da educação infantil. Então, muitos dos vereadores eu sei que tiveram relação direta com ambas as movimentações e se chegou aí a definições para ambas aqui na nossa cidade. Mas vamos falar do tema da saúde. Vacaria está atendendo as pessoas, dado o quadro gripal, e de questões pulmonares, num ginásio. É o que está acontecendo em Vacaria, cidade próxima à nossa. E nós, em Caxias, seguimos com muitas reclamações. E eu quero falar da atenção básica e da alta complexidade numa alternativa que a cidade tem. Bom, na atenção básica, a gestão municipal, o POU, é o que a gente chama das redes sociais, A prefeitura, através da Secretaria da Cidade, upou uma campanha do faltômetro, ou seja, trazendo dados da falta que os usuários acometem das consultas, da atenção básica ou das especializadas, faltômetro. Então, eu upei nas minhas redes uma campanha do faltômetro, mas do faltômetro de vagas, do faltômetro de médicos e do faltômetro de exames. Então, eu estou recebendo já nas minhas redes sociais e hoje, na campanha do faltômetro, que nós upamos aí nas minhas redes, nós começamos a receber as informações, então, da falta de profissionais. Vamos lá. Então, olha só, aqui na UBS do Diamantino, estamos sem médicos e não temos previsão de outro para substituir ainda. Vamos lá, pode seguir. Ainda na campanha do faltômetro. Isso lá na UBS, isso deve ser na região Reolon, é que não está. Mas vamos ver então, 19/5 a 23/5, ginecologista 14, num dia, pediatra 11. Passa. Demanda do 19. Vamos lá, gente. Vamos lá, só para ter uma ideia. Isso aqui deve ser região Planalto, tá? Região Planalto. Depois a gente pode até dar os créditos aí. Clínico, 2. Pediatra, 5. Dentista, 2. Ginecologista, 0. Seguimos o baile. Vamos lá. Outra UBS. Médico clínico, 15. Pediatra, 0. Está enchendo o meu faltômetro aí. Vamos lá. Ginecologista, 16/5, 8. Então, tem mais? Era isso? Bom, então é o seguinte. Se nós queremos fazer a discussão da saúde pública, atribuindo responsabilidade ao usuário, e os usuários têm responsabilidade. Eu conversava com vários médicos especialistas sobre o problema das faltas. E, inclusive, é um problema da rede privada. As faltas são constantes
na rede privada, inclusive. Bom, uma das justificativas que os especialistas me traziam é o que, vereadora Estela Balardim, que foi relatora da CPI da Saúde, que essa casa teve o ano passado. Nós marcamos as consultas para pessoas que já têm problemas avançados. Vamos pensar numa gripe que se agudiza, na garganta, por exemplo. Tu marcou o pediatra. Bom, se essa criança já está com problema, é com febre, qual vai ser a alternativa? Se a consulta vai ser só no final da semana que vem, UPA. Se é um problema, uma pessoa adulta, um problema pulmonar, uma tosse que vai aumentando com febre, e é para o início da semana que vem, nós estamos na quarta, quadro de febre, UPA. Então, de alguma forma, essa pode ser a justificativa. Mas quem tem que dizer é o município. Eu só ouvi o faltômetro nas redes do município, mas não ouvi quais são as justificativas. Porque aí, se nós tivéssemos uma rede integrada, nós poderíamos, inclusive, pensar, bom, essas pessoas que faltaram foram atendidas na UPA ou não. O município pode dizer não. O capitão Ramon Teles tinha uma consulta lá na UBS do Bela Vista, que está sem médico hoje, inclusive. O UBS do Bela Vista está sem médico e o telefone não funciona. Que é um outro problema, mas daí nós vamos falar mais adiante. Mas, digamos, o vereador tinha a consulta e não foi. Se nós temos um sistema integrado, nós dizemos, bom, ele não foi porque ele foi na UPA. Mas eu não ouvi esse dado, só ouvi da falta. Então, no que se refere ao faltômetro, tá aí alguns dados, eu estou recebendo nas minhas redes, então as redes sociais e a comunicação nos ajudam. Eu já até eventualmente ouço a base do governo, alguém dizendo, não, porque o fulano usa as redes sociais, porque quer... Bom, o governo então não pode mais falar, porque usou das redes, usou meme, usou trend, inclusive musiquinha. Eu não quero mais ouvir essa reclamação de rede social, porque as redes estão aí, é uma forma de comunicação. O governo utilizou, eu acho inclusive com um certo sarcasmo, de forma jocosa e deboche, como se o problema da saúde pública fosse exclusivamente as faltas das pessoas. E é eu não quero passar pano, eu só quero saber por que as pessoas faltam. Se me disserem que a responsabilidade é única e exclusiva, vereador Cláudio Libardi, vamos pensar, por exemplo, que lá no Matioda, uma senhora que precisa de consulta no Reolon, ou no Rota Nova, se tu me disser que tem ônibus para ela sair do Campos da Serra ou do Matioda, lá do fundo do Matioda, e vir se consultar no Reolon, tudo certo. Agora, se ela for uma senhora, já tiver Maleixa e não tiver ônibus, vai ficar mais difícil. Isso pode, inclusive, contribuir para que ela falte. Então, nós vamos seguir com a campanha do faltômetro, nós vamos fazer um grande levantamento e vamos entregar ao secretário da Saúde, Geraldo, em que pese ser conhecido o problema da falta de médicos na atenção básica, e mais, não são só médicos que faltam, porque a gente, em geral, fala que falta médico. Falta técnico em enfermagem, falta ACS, falta dentista em algumas UBSs. Nós precisamos ter esses dados e há de se ter alternativas. A minha candidata, a prefeita, não ganhou a eleição, mas uma discussão que nós tínhamos era a criação de uma fundação de caráter público que pudesse contratar os médicos, por exemplo, como pessoa jurídica. A atual gestão não apresenta nenhuma alternativa. Eu ouvi aqui o vereador Felipe Gremmelmaier, na legislatura passada, apresentando a ideia de comprar horas médicas, por exemplo. Nós não defendemos isso, somos contrários. Mas nenhuma alternativa foi apresentada. Eu só escutei, ontem cobrei do secretário Geraldo, que me dizia, não, a gente fez concurso e os médicos não assumiram. Tá, mas isso desde que o mundo é mundo, né? A gente sabe que isso acontece. Tá, e qual é a alternativa? Porque se é para nós ir para a comunicação e para as redes, querer responsabilizar a população pela falta, nós vamos às redes e vamos dialogar com a população. Então, está lançado a campanha do faltômetro, dos profissionais, das consultas especializadas. Nós vamos cobrar da Prefeitura, da Secretaria de Saúde. Não adianta exclusivamente dizer que o problema é complexo e que não tem solução. Na democracia, a gente ganha, a gente perde a eleição. Quem ganha faz portaria de nomeação de secretário, e quem tem salário de secretária adjunta, tem que dar resposta, gente. Porque eu estou cansado de ver gente morrendo
quando algumas dessas questões, ou muitas delas, poderiam ter sido resolvidas na atenção básica. Então, nós vamos seguir com a campanha do faltômetro nas redes, sob... Por favor. Por favor, minha líder. Declaração de líder para a bancada do PT. Seguimos. Uma parte. Por favor, vereadora Rose Frigiani. Só um recorte, né? Porque quando se fala em saúde, são tantas questões, enfim, é falta de um monte de coisa, né? Geralmente. Segue em declaração de líder da bancada do PT, o vereador Lucas Carinhato. Mas eu queria fazer um comentário, já que foi recente a nossa audiência de ontem, a audiência que foi organizada pela Comissão de Acessibilidade, que o vereador Valim é o presidente, junto com a frente da questão dos autismo do vereador Bortola, das doenças raras, né? Mas eu quero comentar que todos os vereadores e vereadoras que falaram um pouquinho, depois ouviram, a maioria eram mães, né, e profissionais, enfim, dessa questão do autismo. E depois a expectativa, no fim, tanto da secretária adjunta da Educação como do secretário de Saúde, foi, assim, muita solidariedade, muita empatia com o tema, né? Mas, assim, eu acho que só esse ano já deve ter sido a 4ª vez que se faz esse debate publicamente. E nunca se vê uma alternativa concreta. Depois a gente diz, tu chama, as pessoas não participam, mas é por isso. As pessoas, eu que não tenho uma situação de autismo próxima a mim, mas sei da preocupação da cidade, saí daqui frustrada, porque não teve assim uma sinalização de algum encaminhamento por parte do Poder Executivo, porque nós, vereadoras, o máximo que a gente pode fazer é propiciar esse debate, chamar as pessoas para debater. A gente não tem como criar alguma coisa. E confesso que eu fiquei frustrada na área da saúde e da educação também, no caso, de falta de alternativa. Quer dizer, uma coisa tão premente na sociedade, nada se apresenta uma alternativa concreta, né? Então, só para colaborar com esse problema da saúde que nós estamos enfrentando em Caxias há muito tempo, né? Obrigado, vereadora Rose. Vereadora Estela Balardim. Muito obrigado, vereador Lucas. Já que foi citado, e eu acho importante sempre relembrarmos que esta casa fez um grande trabalho durante uma CPI e que se olhou que os indicadores da saúde do nosso município, relacionados à questão do atendimento médico nas UBSs, a questão de vários atendimentos, e aqui a gente aproveita o dia de hoje, que é Dia da Saúde da Mulher, para falar sobre a falta de ginecologista, sobre a falta de prevenção. Então, a gente olhando todas as questões vê o quão ao contrário está as nossas prioridades. A gente entende que a média e a alta complexidade na saúde, elas são mais caras. Elas requerem mais investimento, um investimento mais robusto. Mas quando a gente inverte a lógica e começa a investir, a pôr política pública, a pôr seriedade, a pôr prioridade na saúde, na atenção primária, na prevenção, no médico dentro da UBS, no pediatra, no ginecologista, a gente começa a responder melhor às necessidades da população. Porque daí aquela pessoa não vai precisar chegar lá na UPA, precisar chegar num leito hospitalar, porque ela vai ter conseguido ter o seu atendimento lá na UBS. Só que é bem exatamente o que o senhor disse, vereador. A gente precisa que seja prioridade pensar ações, pensar alternativas, pensar um dia de multirão da saúde, pensar em campanhas que possam incentivar a participação da população, mas o que não dá é para a gente continuar ouvindo que não tem o que fazer, tem que ter o que fazer, tem que ser feito algo, porque as pessoas precisam de um atendimento garantido e de qualidade dentro das suas localidades, dentro das UBSs, com o médico, com a equipe da estratégia da família, com os ACEs, com os ACS. A gente precisa de todo um corpo presente para atender a população imediatamente. Obrigado, vereadora Estela. Tem 2 apartes. Antes de dar os apartes, eu quero trazer uma que seria uma solução. Aqui não é da atenção básica, mas que eu acho que é um alerta muito importante.
Eu ontem estou aqui com várias pessoas sentadas na UPA aguardando leito. Várias pessoas. De graus diferentes de complexidade ali, enfim, mas estão aguardando leito. Porque nós estamos, né, o Pompeia, o Virvi, o HG, do que tem vaga SUS, o atendimento tá grande, e vocês imaginem com o frio que chega hoje, amanhã, como será na próxima semana. E aí eu queria dar uma notícia para vocês. Eu convidei esse colega vereador, Rafael Bueno, que é o presidente da Comissão de Saúde, e nós fomos visitar o Hospital Saúde. Porque hoje, se o município quisesse comprar vaga da Unimed, do Círculo, não querem vender vagas, as vagas estão ocupadas. Inclusive, eu recebo mensagens de quem tem plano, né, das pessoas aguardando leito no plano de saúde. Pois bem, eu quero comunicar aos vereadores e às vereadoras que nós temos um hospital privado que está criando um CNPJ para se tornar não filantrópico, que tem 90 leitos disponíveis, que conversou com o município, com a ex-secretária, hoje adjunta, o ano passado, informando do seu interesse de ofertar essas vagas ao município, e, pasmem, a ex-secretária da Saúde, hoje adjunta, não deu retorno ao Hospital Saúde. Está aqui, hoje está no jornal, pode passar, Maiara. Fomos lá, o vereador Rafael Bueno, uma baita estrutura, chegariam a 110 vagas, atendendo a toda... Hoje nós temos quantas pessoas nas UPAs? 60, 70, 80? Então daria conta de toda a nossa demanda. Se isso não é prioridade 1 para o município, eu não sei o que é, porque é a vida das pessoas. Essas pessoas que nós temos que dizer que nos criticam, nos ofendem, com razão. Se qualquer um de nós estivesse com a mãe morrendo na UPA, nós cobraríamos dos gestores e dos vereadores. Porque quando eu vou na UPA, as pessoas me xingam, eu absolutamente entendo a revolta da população. Agora, é importante que as pessoas saibam, visitem, marquem, conversem lá com a turma de saúde, visitem aquela estrutura. O hospital está numa situação de reestruturação, quer vender vaga para o SUS e, pasmem, o que a gestão do hospital nos diz? Bom, se o município de Caxias não quiser, nós vamos vender serviços para os outros municípios. Vocês têm noção disso? Aí vai ter gente hospitalizada. Os municípios vão comprar quando precisarem, de alguma forma, de serviço, e nós, em Caxias, com o hospital, com vaga sobrando, querendo vender para o município. Então, é grave essa situação. O presidente da Comissão da Saúde está aí. Sei que vai atuar nessa questão, mas eu acho que é muito complexa a situação, sendo que nós vamos entrar no frio, na umidade, a exemplo do que todos os outros municípios estão passando. Eu só concluo, antes de passar os apartes, dizendo aqui, a minha fala do faltômetro é lógico. Eu entendo que os servidores e os profissionais da saúde que trabalham nas UPAs estão fazendo a sua parte. O que falta é gestão. E muitas vezes acima do limite. Quando eu converso com a Soraya, a vereadora Rafael Bueno, que coordena as UPAs, eu tenho pena dela e dos profissionais das UBSs, que trabalham na exaustão total. A população não tem culpa, porque aquela mãe que está sentada no chão, quando ela for atendida, ela vai expressar o seu descontentamento, a sua raiva, né? Mas, enfim, os profissionais ali, aguerridos, trabalhando. Essa é a parte, vereadora Daiane Mello. Vereador Lucas, ontem eu olhei ali na sua rede social o faltômetro e gostei muito, porque a gente falou nessa casa, quando aconteceu o vídeo, inclusive ontem tivemos algumas críticas às nossas falas, nós em nenhum momento defendemos quem falta, mas nós dissemos que existem alternativas para as pessoas que vão, né, nas consultas. Inclusive, falamos principalmente da questão do telefone. Qual o pai, a mãe, que precisa de um médico, daí ele foi na UPA e resolveu o problema, ele consegue ligar para a UBS? Não, os telefones não funcionam. Então, a gente tem um problema. E se não tiver gestão, a gente vai continuar com estes problemas. E a gente fala aqui, parece que a gente fala ao vento. E as pessoas nos cobram ali fora e parece que a saúde está a mil maravilha e a gente vive num outro lugar. E daí qual a justificativa? Em outro lugar é pior, em outro lugar. A nossa régua está muito baixa em todos os aspectos. Em todos os aspectos. Em Caxias, nós estamos nos medindo por uma régua que está muito em baixa. Era essa a minha contribuição, vereador. O vereador Fatinel abriu mão, vereador Iago.
Parabéns, vereador Lucas, e parabéns pela criatividade também, que é um meio, uma maneira de expor e cobrar o executivo, e a gente está aqui para isso, né? Então, me junto a vocês aqui na Câmara que estão preocupados com a saúde, que é a prioridade número 1, e a gente ficou sabendo que tem secretários dizendo que se tivessem aqui nessa casa, iriam nos enfrentar muito melhor, né? Não iriam deixar a gente fazer tantas críticas. Eu digo que eu estou ansioso e espero que eles tenham coragem de largar o osso, de sair da secretaria e vir para cá. Porque lá no executivo todo mundo é leão, todo mundo é machão. Depois aqui nessa casa eles ficam pianinho, né? Então eu espero que eles largam e venham aqui para nos enfrentar, que eu estou ansioso por isso, tá? E aí o povo vai julgar. Muito obrigado. Obrigado, vereador Iago. Concluo dizendo, nós somos parceiros para encontrar alternativa, fomos a Brasília, vamos quantas vezes forem. Agora não dá para achar que nós vamos resolver o problema da saúde com emenda parlamentar. Precisamos de política pública na atenção básica, resolver a questão de saúde para ter mais leito, sob pena da população seguir sofrendo. Era isso, muito obrigado. Devolvo os trabalhos ao presidente Lucas Carinhato.